muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Conversa que Rende, o nosso encontro semanal para comentar e discutir o mundo do mercado financeiro, os investimentos, claro, tudo para você ter boas informações, para você se qualificar ao fazer as suas escolhas e, claro, conseguir ainda mais rendimento. E primeiro eu queria agradecer demais a todos vocês que acompanham a gente não só no Conversa que Rende, mas também no Mudando de Assunto, no Conversa com o Gestor. Já batemos a marca de 2.025 downloads, isso em pouco mais de 2 meses de podcast. É realmente um orgulho muito grande perceber que cada vez mais a gente ganha uma audiência qualificada, a gente consegue, humildemente, né, claro, sempre trazer informação de qualidade para quem está escutando a gente. E o que é mais legal é que você acaba ouvindo e passando para outras pessoas. Você é que acaba disseminando esse conhecimento. E isso é muito bom para todos. Então é com muito orgulho que a gente faz esse anúncio. Já batemos aí a marca de 2.025 downloads em pouco mais de 2 meses. Então é com muito orgulho que a gente começa mais uma edição do Conversa que Rende, com a esperança que você busque e tenha aqui uma fonte de informações qualificadas para você fazer investimentos cada vez mais inteligentes. Muito bem, hoje eu estou com os meus amigos Caio César. Tudo bem, Caio? Beleza? Especialista em câmbio da McLeod Partners. Fala, Rafael. Fiquei muito feliz em ver esses números. É uma responsabilidade muito grande a gente poder informar essa quantidade de pessoas e espero que a gente consiga atingir mais gente. Sem dúvida. Para que todo mundo tenha informação e saiba o que fazer. Poxa, bacana demais. Esse é o nosso objetivo sempre. Tudo bem? João Gabriel Schlitter. Fala aí, João. Beleza? Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Cadu? E aí, Caio? Como é que vai? Tranquilo. Beleza. Carlos Eduardo Wing, nosso Cadu Wing. Tudo bem, Cadu? Beleza? Fala, Rafa, João, Caio. Sempre um prazer estar participando aqui mais uma vez com vocês. E agradecendo também a nossa audiência aí, que tem crescido bastante. É sempre uma responsabilidade grande, como o Caio falou, e também um orgulho aqui para a gente poder levar um pouquinho mais de informação sem muitos embaraços, né? Sem aquele economês. Exatamente, esse é o nosso objetivo e é isso mesmo, você que está ouvindo o nosso podcast agora, espalhe, bote aí na sua lista do WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais, porque o que fazemos aqui é disseminar boas informações, conhecimentos. Esses caras aqui são experts do que fazem, são feras, então vale a pena você espalhar essa informação para todos. Quanto mais informação de qualidade a gente tiver, tenha certeza que estaremos contribuindo para um mercado financeiro cada vez mais saudável, mais ético e, claro, mais rentável. E aproveito também para agradecer demais aqui a figura de Emanuel McLeod, né, o nosso CEO, sempre dando muito apoio, muito suporte para a gente poder trabalhar, ao Diego Quintanilha também ajudando, como sempre, na reestruturação da comunicação da empresa, e também a galera da Two Films, que permite fazer as postagens, nos assessoram com as redes sociais, dão aquele tapa bacana na edição, enfim, é sempre muito legal também. E aproveito para agradecer a galera da Two Films, que contribui com o nosso podcast. Mas vamos lá, vamos falar de bolsa. E olha, tivemos uma semana, eu vou tentar dar uma resumida rapidamente no que passamos. Eu acho que a Bolsa encontrou um platô, a gente vai discutir isso aqui durante esse episódio, enquanto a Covid-19 está batendo recordes aí nessa semana. A curva da pandemia no mundo ainda frustra a expectativa pela chegada num patamar um pouco mais retilíneo na curva do gráfico, os recordes vão sendo batidos e as bolsas do mundo encontraram um ponto onde o crescimento se estabilizou. Não está crescendo como se esperava. Na Bolsa Brasileira tivemos aí um teto importante nos 96, 97 mil pontos. Nas bolsas lá dos Estados Unidos e da Europa também foi, especialmente nessa semana, um mercado muito pouco volátil, andou de lado, e temos, na verdade, no acumulado da semana aqui do Ibovespa, uma realização de lucros, né, vista no mundo inteiro, e passou por uma queda não só de patamar, né, os investidores estão mais contidos, o volume médio diário negociado por 75 ações ficou aí mais ou menos em 25 bilhões na semana passada, afundou 26% nessa semana para 18,4 bilhões, o que dá uma ideia do volume financeiro que vem caindo. Na última sexta-feira, tivemos um tombo de 2,24 do Ibovespa, foi uma queda grande, que ficou estacionada ali nos 93.834 pontos, perdas acumuladas de 3,02 na semana. Em maio, o saldo ainda é positivo de 7,36 e em 2020 o tombo é de 18,86%. Tivemos muito pouca mobilidade nos índices da Bolsa Americana, isso se acentuou na semana passada e acabou revelando um viés para baixo.
um viés que reflete bem esse momento de cautela dos investidores. Depois de juros baixos, trilhões de dólares injetados nos bancos centrais ao longo de mais ou menos 3 meses oficiais da quarentena, né, completados nessa semana, os investidores parecem agora esperar por alguma novidade. Se elas forem positivas, como talvez a descoberta de uma vacina ou algum remédio mais eficaz, um antiviral um pouco mais potente para conter a pandemia, a gente poderá alçar voos maiores, além dos níveis pré-pandemia. Mas, como alertou o Fundo Monetário Internacional na véspera, né, nessa semana, a realidade se impondo pode trazer tombos tão grandes quanto as altas que tivemos nas últimas semanas, desconectados da crise que vem bater na porta de todas as nações. É mais ou menos um resumo que eu preparei para explicar como foi a semana, como tem sido esses 3 meses de pandemia completados neste mês de junho. Quero começar com o Cadu. Como é que você está vendo a realidade dos mercados, o mundo em alerta nesse período de pandemia que parece recrudescer a cada dia, Cadu? Então, Rafael, eu volto a dizer, né, com alguns pontos que a gente já vinha comentando nos outros podcasts. O que a gente percebe foi uma preocupação, ainda existe essa preocupação, né, com uma segunda onda da Covid-19, principalmente Estados Unidos, ali na Alemanha. Houve uma preocupação também do aumento de casos, a gente percebeu em alguns estados, principalmente, que estão realizando essa reabertura nos Estados Unidos. Por outro lado, parece que uma possibilidade de um lockdown, né, mais rigoroso, como foi feito, né, no início ali da pandemia, a gente falando do final de fevereiro, início de março, dificilmente deve acontecer. Então, o mais provável é que a gente veja realmente as economias retomando aos poucos as atividades, a gente começa a ver o mercado reagindo a essa expectativa, e isso a gente viu na retomada do preço do petróleo, a gente viu no próprio mercado, né, vindo para uma alta um pouco mais forte. Que a gente percebe é que, dada a liquidez muito grande, né, da quantidade de dinheiro que foi injetado, que isso tem impulsionado, qualquer expectativa positiva tem trazido uma reação positiva para o mercado de bolsa. Da mesma forma, qualquer novidade ali menos animadora traz algum tipo de correção, mas a gente percebe que essas correções têm sido menos acentuadas do que a gente via lá no início da pandemia. Trazendo um pouquinho de dados, essa semana a gente teve a ata do Copom, um pouco esperada, né, em relação a essa última queda que a gente teve da Selic, de 0,75, ficando, né, a 2,25, uma porta aberta ali para algum corte residual. Então pode ser que a gente veja ainda a taxa de juros reduzir mais alguma coisa, a gente estaria falando ali provavelmente de 0,25, isso ficou em aberto. Quando a gente olha para a expectativa de crescimento, né, como você colocou, né, o FMI, ele mudou a previsão do crescimento global, né, na verdade havia uma expectativa de queda de 3%, isso foi elevado para uma queda de 4,9%, então acende ali um certo alerta. A gente teve dados bem mistos, né? E rapidamente, Cadu, para o Brasil, a queda, que estava rondando os 7%, foi reavaliada para 9,1%. Impressionante, né? Exatamente. A gente viu números bem mistos. Por exemplo, na Europa, os PMIs, né, são o índice ali de gerente de compra, eles ficaram um pouquinho acima do esperado, então foi um dado positivo. Quando a gente olha para o PMI nos Estados Unidos, ficou um pouco abaixo do esperado. A gente viu dados um pouco mais positivos no setor imobiliário e na parte na atividade regional, isso muito provavelmente por causa desse início de reabertura. A gente espera que esse movimento ele vai continuar. Quando a gente fala em Brasil, o Banco Central ele está fazendo uma nova rodada que deve liberar em torno de 200 bilhões para pequenas e médias empresas. Inclusive, para isso chegar até a ponta final, ele pretende, né, punir, de certa forma, os bancos que não direcionarem esses recursos. Então, uma parcela do recurso dos bancos que ficam ali em reserva, né, ficam para garantir ali as operações, eles são remunerados por 70% da taxa Selic. Então, a ideia é retirar essa remuneração se os bancos não emprestarem essa parcela que está sendo liberada para ser feito esse crédito. Então, é mais um estímulo dado para a economia. A gente teve também os dados de inflação essa semana, que foi o IPCA 15, ficou um pouquinho acima do esperado, a gente teve uma leve alta de 0,02. Ainda assim, a gente segue um cenário benigno. Então, a inflação continua bem controlada, apesar de ter surpreendido de vir um pouquinho mais acima, mas nada que mude a trajetória da inflação no Brasil. E a gente teve um outro ponto importante, que foi a aprovação do marco regulatório do setor de saneamento.
Isso já estava sendo esperado que fosse passar, né? Foi aprovado no Senado na quarta-feira. Isso traz uma possibilidade, né? Aumenta a capacidade de você privatizar algumas empresas desse setor, e essa privatização automaticamente ela traz investidores. Então, cria aí uma possibilidade do Brasil conseguir arrecadar recursos de investimento, gerar emprego e, ao mesmo tempo, você reduzir a dívida ali, né, de alguns estados. A gente sabe que a gente passa por um momento fiscal bastante complicado. E um outro lado que é legal colocar, a expectativa de prorrogação em relação ao auxílio de emergência. Provavelmente o programa vai ser prorrogado por mais 3 meses, porém numa escala regressiva, né? As próximas parcelas seriam, né, de R$500, R$400 e R$300. Isso dá um gasto adicional de mais ou menos 100 bilhões. Então, existe ainda essa preocupação com o lado fiscal. É sempre bom a gente estar olhando para esses números. Sem dúvida nenhuma. Queria trazer o Caio para esse papo, para a gente falar um pouquinho do câmbio, né? Porque aqui no Brasil voltou a se encaminhar um pouco mais para cima, né? Os investidores estão reconsiderando os riscos que aceitaram semanas atrás, quando o dólar chegou a beliscar ali os R$4. Tivemos alta de 2,34% na última sexta-feira, o dólar comercial foi a 5,46, na semana uma alta de 2,70, e em junho, Caio, uma alta de 2,33%. Em 2020, alta de 36,19%. O dólar está voltando a ganhar força. O que tem acontecido? Como é que você avalia aí esse movimento da moeda americana frente ao real? Rafa, essa semana foi uma semana de volatilidade no dólar. Primeiro motivo da alta do dólar em específico nessa semana foi a queda de taxa de juros, que o Cadu falou. Como a taxa de juros brasileira, para quem não entende muito, como a taxa de juros brasileira mais baixa, o investidor internacional pensa 2 vezes na hora de trazer o dinheiro, ou o investidor internacional que já está aqui aplicando em taxa brasileira começa a sair. Então a gente teve a queda da taxa de juros que influenciou aí esse movimento de dólar, mas a gente teve também uma questão essa semana que foi uma discussão sobre uma segunda onda de coronavírus no mundo, e isso influenciou bastante na volatilidade do dólar. Eu me lembro que na segunda e na terça-feira foram os dias que mais comentaram sobre isso, foram dias de forte alta de dólar. Mas o mais interessante que eu posso passar para os clientes que estão escutando é que essa volatilidade passada, não vou dizer que a gente está acostumado, mas a gente já meio que conhece. Mas se você fizer uma análise sobre a volatilidade implícita, ou seja, a volatilidade que o mercado meio que coloca como uma volatilidade futura, o mercado está dizendo que o dólar vai ter uma volatilidade de mais ou menos 20% nos próximos 2 meses. Então, essa volatilidade implícita está em 20%, ou seja, espera-se, ou o mercado espera, que o dólar vai variar na casa dos 20% para os próximos 2 meses. Então, a gente vai ver aí um cenário de bastante variação. O próprio Roberto Campos, presidente do Banco Central, falou que essa era uma volatilidade atípica, ele falou isso em nota. Só que o Banco Central não fez tanto quanto ele fazia antigamente para controlar isso. Eu não sei se isso é benefício deles, uma posição deles, mas, por exemplo, o único leilão de spot que eles fizeram, que é quando o Banco Central efetivamente bota dinheiro no mercado, bota cash das reservas, foi hoje, mais ou menos, se eu não me engano, na casa de 500 milhões de dólares, que não é um aporte grande, se você considerar que já tivemos aporte de 3, 4 bilhões num único dia. Então, assim, eles estão fazendo entradas para controlar essa volatilidade, só que não estão, talvez, com tanta força que a gente via, por exemplo, mês passado. Então, hoje foi a primeira entrada quase esse mês inteiro do Banco Central. Os leilões de swap, que é quando ele troca a taxa do dólar pela taxa da Selic, é uma forma de aliviar, né? Não tem uma eficácia tão grande quanto um leilão de spot, né? Que é um leilão de moeda, é como se fosse uma forma paliativa, e todo mês ele faz, toda semana ele faz. Mas a gente vê que o mercado está esperando que nos próximos meses a gente vai ter aí talvez uma montanha-russa no dólar. Estou olhando aqui uma informação. A gente teve nessa sexta 1,5 bilhão para a rolagem da linha de dólares, né, compromisso de recompra, e 12 mil contratos de swap cambial tradicional, né, também para essa rolagem. Não sei até que ponto isso teve uma efetividade na cotação da moeda no final. Eu acho que acabou acompanhando muito o cenário de apreensão e de alerta externo. E aí, para isso, eu trago o índice de VIX, que é o índice do medo, né? Ele teve a sua maior alta desde a alta brusca com os aumentos de caso do coronavírus, isso lá no dia 16 de março. Ele saltou, para você ter uma ideia, hoje 7,8%. Imagine, as bolsas dos Estados Unidos, o Dow Jones caiu 2,65%, SP
500 2,31, Nasdaq 2,42 e o VIX subiu 7,79. E aí, fazendo uma tradução, já jogando para o João, isso abre uma margem para que, quando você tem um aumento do índice do medo maior do que a queda das bolsas, e eles são correlacionados, né? Quando um sobe, o outro cai, quando esse índice está muito mais alto, é porque o medo está muito mais alto do que a queda efetiva que teve naquele mercado, ou seja, mais quedas podem pintar por aí, hein? João Gabriel Schlitter, explica aí como é que está essa equação entre Covid e economias mundiais. Trazendo de volta o que a gente conversou algumas semanas sobre essa oscilação entre bom humor e desespero do mercado. Aliás, você está cantando essa pedra aqui há um certo tempo. Eu, no podcast passado, inclusive, algumas pessoas falaram: pô, Rafa, o cara está muito bolado, você pegou no pé dele. E olha que o João estava com razão. Que assim, quando tem muita incerteza logo à frente, a gente não sabe de onde a gente está olhando, e é o que está acontecendo novamente, é normal qualquer pequena boa notícia, o mercado dá aquela acalmada, e tem, como a gente falou na semana passada, esses pequenos movimentos aí, não tão pequenos, né, mas de alta, independente da crise que nós estamos. Como também, qualquer notícia ruim, daí parafraseando um pouco o Daniel Kahneman, que ele falava que foi Nobel de Economia em 2002, ele dizia que o ser humano tinha uma racionalidade limitada, né? Que quando a gente está ganhando, a gente é um pouco mais averso ao risco, a gente gosta de botar logo o dinheiro no bolso, e quando a gente está perdendo dinheiro, a gente fica desesperado, fica mais propenso ao risco, aí tem aqueles movimentos mais malucos. E é o que a gente está vendo. O João, me corrija se eu estiver errado, se eu não me engano, o primeiro não economista a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, porque ele é psicólogo, na verdade, não é isso? Ele é psicólogo estatístico israelense e teve uma história excepcional aí, passando por estudos em Força Aérea, universidades e tudo mais. E ele, na verdade, ele e o Amos Tversky, né, que era um dos seus parceiros de pesquisa principal, eles foram muito importantes em estabelecer a teoria moderna comportamental, a famosa finanças comportamentais, né? É exatamente isso. Eu li o livro dele, é realmente espetacular. Eu vou dar uma buscada aqui para trazer a informação mais completa, mas vale a pena anotar esse nome, Daniel Kahneman. Eu sou um entusiasta de finanças comportamentais, é realmente sensacional. Mas vai lá. Também gosto muito dele, ele nada mais nada menos corrigiu a teoria de Bernoulli, né? Você vê que o cara não é pouca coisa. Mas, enfim... E é o que a gente está vendo, o ser humano ele não tem aquela teoria de racionalidade, ela não existe. A racionalidade é limitada de acordo com as informações que nós temos. E quanto mais incerteza nós temos, é mais comum essas reações extremas que estão acontecendo. E é o que houve. Você vê nos Estados Unidos aí, batendo recorde de casos diários de coronavírus. Vou te interromper, João, rapidinho. Think Fast and Slow. É o Pense Rápido, Pense Devagar. Um livro sensacional. As duas formas de pensar. É muito legal. Vale a pena procurar aí, é muito bom, é muito bom. Vai lá, desculpa. Não, e ainda complemento, tem um artigo chamado Teoria do Prospecto, simplesmente acho o artigo mais lido de finanças, pequeno, são umas 13, 14 páginas, bem fininho, e ele explica perfeitamente o que acontece no mercado financeiro nesses momentos de altos e baixos. Vale a pena. Enfim, e aí, continuando, esses altos e baixos acontecem a todo momento. E agora que você vê nos Estados Unidos os números maiores de casos, aí, passando de 40 mil casos num dia, nos Estados Unidos, se gera realmente um desespero. E a gente tem que tomar cuidado porque, como eu falei na semana passada, o fato de ter um período de calmaria, uma alta da bolsa, não quer dizer que o problema passou. A gente tem sempre que olhar para a economia real, que é realmente o que dá robustez para que a gente continue desenvolvendo, continue evoluindo, gerando empregos, riqueza, que é o que vai manter o mercado financeiro realmente com essas altas robustas e constantes ao longo do tempo. E conflitos, como está acontecendo agora, não só na economia causados pelo coronavírus, mas conflitos políticos, vem surgindo vem se intensificando cada vez mais, como um exemplo, o conflito entre Estados Unidos e China em relação a acordos comerciais, vetando a entrada de produtos chineses nos Estados Unidos e vice-versa, acordos que ano passado que não vêm sendo cumpridos, e agora especulações dizendo que o vírus ele pode ter fugido ter sido escapado sem querer de um laboratório chinês ao invés do mercado de Wuhan. Então, são motivos, não quero dizer que se um é verdade ou outro, mas quando a gente leva isso para a política, qualquer motivo pode vir à tona para que sanções muito fortes sejam tomadas, e com isso afeta o mercado de uma forma muito extrema, dado que todo preço que a gente vê hoje, ele é simplesmente uma reflexão de nossas expectativas em relação ao futuro. Então, uma notícia ruim em relação ao futuro muda tudo. Por isso que essas oscilações, a gente tem que estar sempre tomando muito cuidado, sempre estar muito cauteloso em relação aos nossos investimentos
e nunca sentir aquela dor de cotovelo porque a ação subiu um pouquinho, poxa, eu estava de fora e o cara que agora quer entrar tudo de uma vez, aí, porque são esses momentos que você acaba machucando bastante o seu patrimônio. Então, tem que buscar sempre uma consistência e não querer acertar de uma vez só. Perfeito. Amigos, queria rapidamente uma palavrinha de cada um, rapidamente mesmo, né? Daqui a pouquinho vamos entrar na nossa área de perguntas e respostas. Fez um sucesso danado na semana passada, tem umas 3 perguntas aqui para os nossos especialistas responderem, da nossa audiência, que vai mandando perguntas, eu recebo algumas pelas nossas redes sociais, aliás, já aproveito para convidá-los, macleod.com.br, no Instagram, instagram.com/macleodpartners, pelas nossas redes sociais, estamos no LinkedIn, mande sua pergunta, seu comentário, sua sugestão, vale a pena e venha participar com a gente aqui do podcast. Mas rapidamente, antes de trazer as perguntas, queria a opinião de cada um sobre a nossa economia, né? A gente teve, como o Cadu adiantou, o governo federal trazendo essa ampliação da renda emergencial, o que não é vista com bons olhos pelo mercado, a gente sabe disso. A gente tem uma previsão de PIB mais negativa do que aquela observada meses atrás. A gente tem uma taxa de desemprego crescente e isso ainda está subestimado, na opinião de alguns economistas. E também, como o Cadu adiantou, tivemos o IPCA 15 nesta semana, vindo um pouquinho acima, mas a inflação no agregado de 12 meses está muito abaixo da meta, que é muito ruim para a nossa economia, mostra que vem aí uma desaceleração profunda. Rapidamente, como é que vocês estão encarando aí os dados econômicos que saíram sobre a nossa economia e os impactos que isso pode ter no mundo dos investimentos? Como eu tinha adiantado ali, provavelmente a gente vai ver nesse primeiro momento números um pouquinho melhores, né? Parece que o pior cenário que a gente teve foi ali em abril. Né? Abril deve ter sido o mês com o maior impacto. Quando a gente olha para maio e junho, parece que a economia ela já vem recuperando um pouco, mas de números muito distantes do que a gente tinha no período pré-crise. É sempre bom a gente ser cauteloso, não se empolgar muito com o mercado, mas eu vejo 2 movimentos. O que pode acontecer? Dado a liquidez muito grande no mercado, juros muito baixos, a gente deve continuar vendo essa migração de ativos de maior segurança para ativos com mais risco. Só para colocar um pouquinho de números aí para explicar. A gente tem um estoque em poupança de mais ou menos 930 bilhões, a gente tem renda fixa um número acima de 2 trilhões, então é muito provável que isso continue dentro do que sai uma notícia positiva, a galera se empolga um pouco, sai ali da zona de conforto e coloca um pouquinho na renda variável. Isso também vem acontecendo no cenário internacional. Por outro lado, quando você fala de Brasil, a gente tem que ficar atento que a gente só entrou nessa onda um pouquinho atrasado. Eu até coloquei isso na semana passada. Então, quando esses números vão aparecer mais negativos nas empresas diretamente no resultado do segundo trimestre. O primeiro trimestre ele ainda não conseguiu esboçar o impacto do confinamento, porque isso foi muito no final de março. Então, basicamente, a gente não entrou. Agora que vai pegar abril, maio e junho, é que vai ter um número com impacto real. E aí você pode trazer alguma realização um pouco mais forte no mercado, mas ainda acredito que essa liquidez grande, esse movimento, ele vai distanciar um pouco o mercado financeiro da economia real. A gente deve ver ainda o mercado um pouco mais otimista, mesmo com a economia andando um pouco mais devagar. Essa, pelo menos, é a minha percepção, a minha opinião do que deve acontecer. E para você, Caião? Eu concordo plenamente com o Cadu, eu só queria acrescentar uma outra coisa no que o Cadu falou. Os dados realmente eles não mostram a realidade da economia real, como você falou e como o Cadu falou. Só que a gente tem que analisar um ponto importante que é o fator gerador de toda essa crise, que é o coronavírus, né, nesse momento. Então, tudo mais constante, se a gente resolver o problema do coronavírus, se isso for resolvido com alguma forma de medicação, se isso for resolvido até mesmo com a vacina, esse cenário ele muda muito rapidamente. Não que as empresas vão começar a produzir 3 vezes mais, 4 vezes mais o suficiente para suprir toda essa queda de produção, mas que o cenário base com os quais a economia trabalha vai mudar drasticamente. Então, hoje as empresas trabalham com retenção de funcionários, as empresas trabalham com menos demanda, as empresas trabalham talvez muito mais de forma virtual do que de forma presencial. Então, o cenário base para a mudança para uma economia melhor é muito sensível e não parte da economia, parte muito da parte de saúde. Então, talvez o mercado esteja esperando alguma coisa que melhore essa situação e isso pode mudar rapidamente. Vai lá, João.
nesse ponto eu sou mais otimista também, né? Se fosse fazer uma aposta, eu acredito que a economia brasileira tem o potencial para ser uma das que vai se recuperar mais rápido no mundo, né? Não porque nós somos por características individuais da economia, da economia, mas porque se pegar os últimos anos, nós já estávamos numa crise e talvez foi essa crise que permitiu que a nossa economia não estivesse tão alavancada como os Estados Unidos, entre outros países. Legal, bacana demais. Bom, vamos então para o nosso Q&A, Questions and Answers, perguntas e respostas. Você, nossa audiência, que está mandando a sua dúvida, a sua pergunta para os nossos especialistas. E temos 3 perguntas aqui que eu tenho absoluta certeza que são muito importantes e são muito práticas, né, de coisas que realmente estamos vivenciando neste momento. Por exemplo, Rodrigo Ferreira da Costa, ele é engenheiro, tem 25 anos, está lá em São Paulo. Ele diz, os fundos de ouro têm rendido mais do que todos nesse ano. Ainda é possível e seguro investir ou a hora já passou? E aí, João, o que você está percebendo aí dos fundos de ouro que estão realmente brilhando? São os fundos que têm obtido os primeiros lugares aí em todos os rankings de investimento em 2020. Antes de qualquer coisa, você tem que entender qual o motivo que leva a investir em ouro. Que, na verdade, o ouro não paga dividendos. O ouro não é uma empresa que cresce. Então, qual o racional por trás disso? Aí, obviamente, para explicar muito bem isso, eu teria que dar uma aula sobre a história da moeda, que não vem ao caso, mas basicamente a moeda tem 3 funções, que é meio de troca, né? Como se fosse em vez de você trocar um sapato por uma cadeira, você troca por dinheiro. Então, ele é um intermediário disso. Unidade de conta, que em vez de você contabilizar quanto custa o computador, ele custa 10 tênis? Não, ele custa uma moeda, então ele é uma unidade, né? E como reserva de valor, ou seja, você guarda o seu patrimônio em reais aqui no Brasil. Então, é basicamente essa a função da moeda. E o ouro, ele historicamente, ele sempre serviu como reserva de valor do seu patrimônio, dos seus recursos. E por ser um metal que não oxida, diferente de outros que enferrujam e estragam, ele sempre foi utilizado historicamente como reserva de valor. E por isso que as pessoas veem o ouro como um ativo importante na sua carteira, independente de você estar buscando ser o momento ou não do timing de ganhar dinheiro ou não. Então, a ideia, por mais que o ouro valorizou muito, aí a pessoa pode pensar, poxa, já valorizou muito, será que não é arriscado entrar? Não, o ouro é algo que é sempre bom ter uma parcela do seu patrimônio. Quer dizer que você vai ter uma parte muito grande, mas isso é importante ter. E aí, como por exemplo, se eu pegar a variação percentual do preço do ouro em relação ao dólar, apesar de no último ano ter sido bem alto, foi uma alta de 25% em relação ao dólar, no intervalo de 5 anos foi praticamente 50%, 20 anos 521% em dólar. Se eu pegar em real, mais ainda, no último ano deu 73% em valorização do ouro em relação ao real, nos últimos 5 anos 150% e nos últimos 20 anos 1.800%. O que é isso? Um dos grandes medos da defesa de utilizar o ouro é que os governos deliberadamente desvalorizam a sua moeda por inúmeros motivos. Então é como se fosse um imposto, chamado imposto inflacionário, aquele dinheirinho que ele tira de você, o governo tira sem você sentir, né? E aí o ouro seria uma forma de você se proteger dessa perda de valor que as moedas fiduciárias possuem. Então é um momento de investir em ouro? Sempre foi, e nunca vai deixar de ser um momento de você ter sempre uma parcela em ouro na sua carteira de ativos. E até uma curiosidade que aconteceu nessa última crise, não quer dizer que eu estou indicando, mas assim, o Bitcoin ele também valorizou muito junto com o ouro nessa crise, mostrando que parece que está surgindo uma outra alternativa além do ouro, como forma de você fugir dessa desvalorização dos bancos centrais, que vem imprimindo moeda, a gente está vendo bastante, desvalorizando a moeda, tirar parte do valor dela. Então, o ouro e aparentemente o Bitcoin, ela é uma forma de você se proteger, e é importante ter sempre uma parcela de ouro no seu patrimônio ali para se proteger da inflação, desse imposto inflacionário. E eu vou na sua também. Olha, falando, mas sem querer fazer recomendação, eu indico vocês a escutarem o podcast do Samir Kerbaj. Ele é o head de tecnologia da Hashdex, uma das pioneiras em criar fundos de investimentos em criptoativos. Está muito bacana, muito elucidativo esse papo, desmistifica demais o investimento
em criptomoedas. Vale a pena observar. E falando em ouro, só um adendo a explicar, uma aula que o João deu para a gente, né? Sensacional. Você tem dois tipos de investimentos em ouro. O primeiro é aquele atrelado ao dólar e o que é não atrelado ao dólar. Então, para você não ficar muito pendente da valorização externa do ouro, você pode fazer metade. Se você quiser investir em ouro, é melhor você fazer metade dos contratos com a correlação, né, com a valorização também em dólar, e a outra sem a valorização em dólar, sobretudo num país como o Brasil, onde a gente tem oscilações de câmbio muito fortes. Então é mais uma forma de você se proteger. Eu queria adicionar, desculpa, Rafael, em meios práticos para ele buscar no regulamento do fundo, porque os fundos que são ouro e com variação de dólar vai estar escrito no regulamento. Então, se você quer tirar essa dúvida, vai lá e vê se o fundo tem variação, se consta variação cambial no regulamento do fundo, porque nesse caso, se você tiver ouro e variação cambial, se a variação cambial for na direção errada, o rendimento do ouro não vai servir muito. Tá dando também, continuando, só complementando, essa diferença que a gente viu entre a valorização do ouro em dólar e em real, como a cotação ela é mais atrelada ao dólar, então, por isso que, se for reparar, os fundos de ouro que tiveram nesse ano tiveram uma valorização muito mais expressiva com aqueles que estão expostos à variação cambial do que aqueles que são redeados, ou seja, que não são expostos à variação cambial. Então, por isso que é importante entender essa diferença e saber qual tipo de exposição te interessa mais. Exatamente. Bom, eu tenho aqui também a Simone Magno, ela é assessora de investimentos, está lá em Goiânia, em Goiás, e ela pergunta: como explicar rapidamente, sem parecer muito difícil, as opções? Eu tenho dificuldades em explicar para os meus clientes esse tipo de operação. E aí, Cadu, será que você consegue resumir rapidamente como investir em opções? Como é que essas operações se dão? Como é que você pode ajudar a Simone? Vamos lá. A parte de opção é sempre complicado para você explicar, é uma coisa que gera muita dúvida, mas vou tentar aqui bater nos pontos que são os pontos principais para explicar o que é o mercado de opção. O mercado de opção ele é um derivativo, ele está sempre atrelado, né? Ele deriva de um outro mercado, que vai ser o mercado real ali, das ações, e o que é mais comum das pessoas utilizarem, você pode utilizar tanto para especular, para tentar fazer um ganho, ou para fazer uma proteção, que a gente costuma falar de hedge, né? E te dá uma gama de diversas estruturas que podem ser montadas. Basicamente, você tem dois tipos de opções: as opções de compra e as opções de venda. A opção de compra, ela é um direito de você comprar um determinado ativo, pode ser uma ação, por um preço pré-determinado, e ele tem sempre uma data de vencimento. As opções normais, né, elas vencem por mês. Então, cada mês você tem um vencimento e tem uma letra que determina isso. Eu costumo fazer o comparativo com a opção como se fosse um cupom. Como se você comprasse o cupom de um produto, te desse ali o direito de comprar, né, aquele produto por um preço pré-determinado. Então, a gente costuma fazer essa associação, que isso facilita o entendimento. É como se você comprasse o cupom ali, que te dá o direito. Vou botar uma coisa na prática do dia a dia, como se você entrasse ali e comprasse o cupom de uma churrascaria, vamos dizer assim. Aí aquele cupom te dá o direito de comprar, de utilizar aquele serviço por um preço pré-determinado. Só que esse preço oscila no mercado, então você pode fazer uma aposta ali. Tá falando de peixe urbano, de Groupon, essas coisas, isso é isso? Aí. Ah, entendi. Boa. É isso aí. Excelente. Aliás, parabéns. Excelente análise, excelente metáfora. Fantástica. Nem tinha pensado nisso. É como se você fizesse isso. E aí tem uma data determinada ali para você utilizar ou não. A diferença é que, como você não está comprando diretamente o produto, ele tem um preço muito mais acessível, né? E, por outro lado, você tem as opções de venda. A opção de venda, ela nada mais é do que um seguro. Ela te dá o direito de vender um ativo também por um preço pré-determinado. Então, você pode utilizar aquilo ali como um seguro. Eu posso comprar uma ação a R$10, mas eu quero garantir, né, um limite de perda. Eu compro um direito de vender essas minhas ações por um preço, vamos botar aí a R$10, eu vou pagar um custo, né, desse seguro, e ali eu limito a minha perda. Se o mercado vier para baixo, de R$10, por exemplo, no exemplo que eu estou dando, eu tenho direito de vender, né, nesse preço, eu vou perder somente o custo que eu tive ali no seguro. Só que dentro dessa lógica das opções de compra e de venda, isso te permite montar uma série de estruturas, uma série de estratégias que você pode operar tanto para fazer proteção
para fazer posições com limites de ganhos e proteções parciais, ou mesmo para fazer alavancagem, para você também especular no mercado e buscar ganhos mais expressivos. Então, vai depender do perfil de cada um. É muito interessante, principalmente no mercado que a gente está, porque ele te dá formas de você proteger o seu patrimônio, formas de você fazer investimentos de uma maneira mais cautelosa, forma de fazer apostas com um financeiro um pouco mais baixo e também fazer operações, por exemplo, tem operação de volatilidade, eu posso apostar numa oscilação do mercado, ele ficar dentro de uma banda ou então ficar fora de uma margem de preços. Tem um universo gigantesco de alternativas que você consegue fazer. Mas aí, sim, dá para ficar 1 hora falando sobre mercados de opções. Resumindo, Cadu, tem um assessor de muita confiança que vai te passar todos os riscos, porque a opção, infelizmente, não é algo muito simples, é bem complexo. E para operar, você tem que estar com um assessor aí de confiança que vai te passar todos os detalhes da operação. Acho que, em resumo, assim, o principal é saber isso. Você tem a opção de compra, a opção de venda. A opção de compra é como se fosse um cupom, a opção de venda é como se fosse um seguro, né? Acho que dá uma boa dimensão do que é esse mercado. E aí, para detalhar mais, realmente precisaria de mais tempo. Não é um assunto fácil, não é um assunto que você passa para o cliente em pouco tempo, é uma coisa que leva um tempinho para você digerir e conseguir, né, absorver, porque é muita informação. Aquele mercado de derivativos é aquele que a gente ouve as histórias das pessoas que ficaram multimilionárias de uma hora para outra, mas também são aqueles que ficaram multi-endividados de uma hora para outra, né? Então, por isso, a gente tem que tomar cuidado, que a história bonita ela é boa de ouvir, mas a triste ninguém conta, né? Rapaz, eu estou ficando preocupado. Vocês estão desanimando a Simone para explicar as operações com opções para os clientes. Poxa, não é bem assim. Não, acho que o mais importante é, como em qualquer mercado, é você estar bem orientado com um assessor da sua confiança, que é aquela pessoa que vai explicar, porque não tem como saber tudo. O mercado financeiro ele é um mundo enorme. Inclusive, os especialistas são especialistas em assuntos específicos, não conseguem nem ser especialistas em tudo. Exatamente. Então, é ter realmente um assessor da sua confiança mesmo, que vai te passar todos os detalhes da operação e, principalmente, os principais riscos. Que o ganho, na verdade, você não precisa nem saber. Que ganhando, você está dormindo tranquilo, não tem problema. Mas a perda, que é o importante, de mostrar para o cliente antes de qualquer operação, ele tem que saber e estar muito ciente desses riscos e estar tranquilo por estar assumindo eles. Essa dificuldade é natural, tá? Perfeito, tem que saber o que está fazendo, senão pode ter surpresas não muito positivas nesse sentido. Legal. Bom, e agora temos para finalizar o Ulisses Giacomazzi. Ele é designer gráfico, está lá em Porto Alegre e é um cara romântico, veja só. Pretendo fazer minha lua de mel no ano que vem, se a pandemia deixar. Vai ser lá para meados de junho de 2021. Pergunto, melhor garantir uma boa quantia de dólares agora ou ir comprando aos poucos, tentando fazer um preço médio? Resolve o problema do Ulisses aí. Caio César, por favor. Bom, Ulisses, eu espero que a pandemia deixe você ter aí a sua lua de mel, espero que você curta bastante. Com relação ao dólar, é ser fácil. É sempre melhor você fazer um preço médio. Eu sempre digo isso para os clientes que não são clientes profissionais ou clientes institucionais, que ninguém está aqui para prever movimento de câmbio. Nós não somos operadores de câmbio, a gente não trabalha com volatilidade. Então, assim, a melhor coisa que você pode fazer é ir comprando aos poucos, de forma que se o dólar for para R$8, se você comprou todo mês, você pegou lá R$5,40, R$5,60, R$6, e no final das contas você teve um preço médio muito mais próximo de, sei lá, R$6 do que de 8. E o contrário também é verdadeiro. Então, se o dólar for para R$3, você pegou lá 5,40, sei lá, R$5 e assim por diante. É muito difícil você tentar prever o dólar quando você não está imerso nesse mundo todo dia. E é muito mais difícil você tentar prever o dólar com um prazo desse, de quase um ano. E, além disso, eu acho que para uma viagem como essa, para uma questão como essa, não é nem muito seguro você tentar prever o dólar. Então é melhor você se garantir antes, é melhor você ir comprando aos poucos, é melhor você fazer isso para ter segurança do que você tentar, eu vou acertar ali certinho no 5,10, que é o preço que eu acho que é o preço mais barato do mercado. Não faz isso. E assim, eu ainda vou além, muitas vezes eu falo para o cliente, porque tem cliente que fala, beleza, eu vou fazer isso,
mas todo mês eu vou procurar o menor preço.